Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, ouvimos-lo na intervenção inicial falar das pequenas surpresas do percurso e a pequena surpresa do Governo foi que a consolidação orçamental 4/5 foi ao ar com a quebra nas receitas, ou seja, o Governo descobriu que a austeridade provoca recessão. Bem, nós já o sabíamos. E eu queria perguntar-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, qual é a recessão que o Governo espera provocar com um corte de 4 mil milhões de euros e se há algum estudo sobre o impacto deste corte. Tem a palavra, Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada, o Governo não descobriu que a austeridade provoca recessão. Toda a gente sabe que a austeridade provoca recessão, Sra. Deputada. Não há aqui nenhuma surpresa. O que nós sabemos é que não há crescimento da economia com excesso de dívida. Isso nós também sabemos, Sra. Deputada. Porque com excesso de dívida não há financiamento e, não havendo financiamento, não há crescimento, nem promovido pelo Estado, nem promovido pelos privados. E isso, Sra. Deputada, eu espero que o Bloco de Esquerda perceba. Finalmente, diz a Sra. Deputada, qual é o estudo de impacto que o Governo tem em matéria de recessão para as poupanças permanentes de 4 mil milhões de euros que pretende atingir a partir de 2014. Eu digo, Sra. Deputada, respondo de forma simétrica. Posso lhe garantir, Sra. Deputada, que se nós não conseguirmos poupanças nessa ordem de grandeza, aquilo que acontecerá é que não nos manteremos numa trajetória estável de estabilidade, numa trajetória segura de decréscimo do nosso rácio de endividamento público. Significa isto, portanto, que em perspectiva de médio prazo, se nós não conseguirmos atingir poupanças que não sejam temporárias, isto é, que vigorem apenas durante o período de emergência, mas que sejam definitivas, no sentido em que se possam projetar ano após ano serem permanentes a partir de 2014, nós não teremos uma trajetória sustentável para a dívida pública. E dessa maneira, o que acontecerá, Sra. Deputada, é que em vez de atingirmos um nível descendente, como esperamos, a partir de 2014, de diminuição do rácio da dívida, teríamos um agravamento desse rácio e, portanto, um agravamento das condições de financiamento à economia, que aí sim promoveria muita recessão que nós não queremos em Portugal. Sra. Deputada Catarina Martins, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, reparo que não me respondeu com nenhum número concreto. A economista-chefe do FMI já reconheceu que calcularam mal os efeitos da austeridade. A austeridade tem um impacto dobro do que era estimado pelo FMI. E o Banco de Portugal já veio dizer que a recessão será o dobro do previsto pelo Governo e ainda sem o corte de 4 mil milhões de euros. E, portanto, eu pergunto-lhe se o Governo espera uma recessão de 3% em 2013. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra para responder. Muito obrigado. Sra. Deputada, essa é uma questão que já está esclarecida. Nós sabemos que em Portugal não necessitamos de multiplicadores genéricos para observar os impactos das medidas que estão estudadas no nosso programa de assistência económica e financeira. Fazemos essa medição a cada 3 meses. E fazem-se correções quando elas são necessárias. Dada a composição da recessão que tivemos em 2012 e dado também o desempenho que o Governo teve em matéria de despesa, isto é, de não ter deixado que os objetivos, quanto em termos nominais, estavam estabelecidos para a redução da despesa do Estado, da despesa primária, evidentemente, não com juros, foram atingidos e até ultrapassados. Obtivemos, quer do Fundo Monetário Internacional, quer dos nossos parceiros europeus, em coerência com essa observação, uma revisão das metas para o déficit. Não foi nem pelos nossos lindos olhos, nem porque, evidentemente, houvesse uma necessidade de premiar especialmente as poupanças dos portugueses. Foi justamente
porque se entendeu que não havia necessidade de juntar um esforço de austeridade superior para que as metas que tinham sido inicialmente acordadas para o déficit fossem atingidas. Isso, portanto, já foi feito em Portugal, senhora deputada. Não está distraída, com certeza, e sabe que, desse ponto de vista, não apenas em coerência o Fundo Monetário Internacional, mas também a Comissão Europeia aceitou fazer essa revisão justamente para impedir que existisse um agravamento de condições de austeridade que seria excessivo atendendo àquilo que nós pretendemos de recuperação económica. O resto, senhora deputada, está respondido no boletim do Banco de Portugal, do próprio Banco de Portugal que a senhora deputada citou. Nós esperamos que exista recuperação económica a partir de 2014 e que ela possa ser sensível, ao contrário do que chegou a estar estimado para 2013. A senhora deputada Catarina Martins tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, ficámos a perceber que o senhor não faz a mínima ideia do que vai acontecer a Portugal quando cortar 4.000 milhões de euros e provocar mais recessão. Aliás, o Sr. Primeiro-Ministro parece ter pouca ideia de tudo o que se passa e o país é uma só confusão. O Sr. Primeiro-Ministro está contente com a ida aos mercados e a queda dos juros e parece não saber que na Irlanda e na Grécia os juros também desceram a metade por ação do BCE e ainda não nos disse se governa também a Grécia ou a Irlanda, mas gostaríamos de saber. Sr. Primeiro-Ministro, o que nos traz aqui todo dia é demagogia, muita demagogia. O Sr. Primeiro-Ministro negociou com os fundos para lhes pagar ainda mais juros do que já paga à Troika e diz que está tudo tão bem. Então, parabéns, Sr. Primeiro-Ministro. Ficámos a saber hoje que o desemprego em Portugal bateu um novo recorde. Ficámos a saber hoje que o seu governo cortou mais em saúde, cortou o dobro do que estava previsto com a Troika. Parabéns, Sr. Primeiro-Ministro. Ficámos a saber que o investimento é o mais baixo dos últimos 50 anos. Parabéns, Sr. Primeiro-Ministro. Não sei se já reparou, mas o país não suporta mais esta política e não conta já com nenhum apoio. Julgo mesmo que só do banqueiro Ulrich, aquele que acha que ser sem-abrigo é uma forma de aguentar, é que consegue apoiar o Sr. Primeiro-Ministro. E até agora ainda não nos disse nada sobre as pessoas. E, portanto, como não precisamos mais de mercados nem mercadores destes, mas precisamos de respostas às pessoas, peço ao Sr. Primeiro-Ministro que nos diga algo de concreto sobre as pessoas e a economia. Sr. Primeiro-Ministro tem a palavra para responder. Muito obrigado, Sra. Presidente. Não identifiquei nenhuma questão que a Sra. Deputada me tivesse dirigido, exceto um desfiar de críticas sob a forma de cumprimento que a Sra. Deputada dirigiu ao Governo. Reitero, Sra. Deputada, que em Portugal só há duas formas de prosseguirmos para o futuro. Ou cumprimos os nossos compromissos externos e conseguimos financiamento não oficial para a nossa economia e estaremos em condições de poder andar pelo nosso pé, ou não o conseguimos fazer. O Governo está claramente do primeiro lado e não é, com certeza, a pensar nos louros que vai colher, é, sobretudo, a pensar naquilo que é indispensável para as pessoas concretas em Portugal. Senhora deputada Catarina Martins, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, a ver se nos entendemos. O crescimento era em 2013, afinal não é. Talvez seja em 2014. A recessão em 2013 é o dobro da que estava prevista e com o corte de 4.000 milhões ainda vai ser mais grave. O Sr. Primeiro-Ministro vem aqui e diz que está tudo muito bem porque o Governo foi aos mercados. E, portanto, a pergunta é assim: como é que estes mercados tão bondosos garantem o crescimento económico em 2014? Porque acho que ainda ninguém percebeu. Sr. Primeiro-Ministro ainda dispõe de tempo, embora pouco, faz favor. Senhora Deputada, pelas mesmas razões que todos aqueles que fazem, nesta altura, projeções para Portugal, apontam para crescimento em 2014. O Governo não reclama aqui para si um mérito especial. O Banco de Portugal tem exatamente a mesma posição. Senhora deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, as previsões do Banco de Portugal não incluem as previsões do corte de 4 mil milhões de euros e, portanto, a pergunta mantém-se: como é que vamos ter crescimento em 2014? É à conta dos bondosos mercados que vão compensar o corte de 4 mil milhões? Ainda ninguém percebeu. É tudo uma grande confusão, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Muito obrigado. Eu sei que estas questões podem parecer um bocadinho confusas, Sra. Deputada, mas de facto é assim. O Banco de Portugal também tem a mesma estimativa. Não existe em todo o valor que nós já cortámos no passado uma relação direta com o crescimento, direta no sentido em que o Estado seja o único responsável pelo investimento em Portugal. Antes, pelo contrário, nós pretendemos que para o futuro se libertem justamente poupanças dos portugueses para investir no crescimento da economia. O corte é no Estado, Sr. Deputado. E a Sra. Deputada Catarina Martins, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, hoje os jornais económicos dão conta de que os investidores privados vão investir menos e esse menos investimento é porque há menos procura interna e, portanto, a austeridade provoca recessão e o Sr. Primeiro-Ministro não sai daqui e não tem qualquer solução e vem-nos falar de os mercados que correm tão bem. E se tudo corre tão bem, Sr. Primeiro-Ministro, como é que tudo corre tão mal? Há um fado do António Zambujo que diz assim: cá para mim no meu conceito, se é tudo tão e tem que ter algum defeito. E o seu defeito, Sr. Primeiro-Ministro, o defeito das suas políticas é a realidade, é Portugal. O PIB cai o dobro do previsto. O desemprego bateu hoje um novo recorde, mais 200 mil novos desempregados e desempregadas só num ano no seu governo, Sr. Primeiro-Ministro. E tem ainda, não se esqueça, o Tribunal Constitucional. O Sr. Primeiro-Ministro poderá vir a ser o recordista das inconstitucionalidades, não ver nenhum dos seus orçamentos aprovado pelo Tribunal Constitucional. E eu gostaria de saber se o Sr. Primeiro-Ministro vai atrever-se a dizer aos pensionistas que lhe vai escutar as reformas de uma outra forma. O que o Sr. Primeiro-Ministro está a fazer é preparar à socapa um corte de 4 mil milhões de euros, que não é nenhuma reforma do Estado, é sim o valor que precisa para tapar o déficit das contas. 4 mil milhões não é a reforma do Estado, é o valor preciso do buraco de Vítor Gaspar e é esse que quer tapar. E digo-lhe frente a frente, Sr. Primeiro-Ministro, esta política de mercados não é a política das pessoas. Portugal já não suporta a chantagem das finanças, não se aguenta. Sr. Primeiro-Ministro, a austeridade e o desemprego são crimes, crimes contra as pessoas e crimes contra a economia e a democracia.